Então, o assunto aqui hoje é a gente vai fazer uma reunião mais introdutória mesmo. Como é a nossa primeira, a gente quer até conhecer mais essa ferramenta, essa forma de trabalhar, essa forma de nos reunir, para que a gente tenha aí nos próximos capítulos, no decorrer deste projeto, algo que seja muito produtivo, né? Então, nosso interesse aqui é que a gente use livro, use os capítulos aqui como um objeto de estudo para a gente aprofundar o nosso conhecimento, que não seja uma leitura passiva, que não seja apenas ler por ler e ficar por isso mesmo, mas que a gente tenha essa capacidade de absorver todo o conhecimento. E para isso, a gente precisa de algumas ferramentas, né? É diferente quando nós lemos um livro uma única vez, sem muita atenção, sem fazer anotação. Normalmente, quando a gente vai ler um livro, algum conto, algum livro de história, é como se a gente estivesse assistindo um filme, né? A gente fica ali de forma passiva, mas não é esse o nosso objetivo. Nós queremos aqui criar um ambiente em que o conteúdo aqui seja estudado, seja fixado, seja relembrado, seja lido e relido outras vezes, e também que todos nós que estamos participando desse projeto sejamos um instrumento, um canal de distribuição deste conteúdo para outras pessoas, né? Eu sei que muitos aqui são líderes de jovens, algumas pessoas me mandaram mensagem falando, eu sou coordenador de jovens, eu sou líder, temos pregadores, temos pessoas que ministram a palavra, temos professores de escola dominical. Isso aqui são ferramentas, o conhecimento é mais uma ferramenta que a gente consegue adquirir para utilizar isso, para sermos instrumentos na mão de Deus e que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, esse é o nosso maior objetivo aqui, e estamos orando por isso, estamos trabalhando por isso, e eu tenho certeza que ao decorrer deste projeto nós vamos alinhar muitas coisas, vai ficar ainda melhor para vocês. E também quero o feedback de vocês, né? Seja lá no grupo, se quiser mandar no direct, lá no Instagram, comentar o feedback de vocês. O que vocês acham que poderia melhorar, o que vocês acham que poderia fazer diferente, para que a gente tenha aqui uma comunidade mesmo, uma tribo, para a gente seguir neste projeto. Então, eu quero começar dando algumas dicas de leitura mesmo. Talvez você não tenha um ambiente muito propício para leitura, ou talvez você tenha. Como eu trabalho de casa, né? Para quem não sabe, trabalho home office, então eu tenho já o meu ambiente apropriado para isso. Então, tenho a minha mesa, tenho aqui meus cadernos, tenho marca-texto, tenho tudo aqui já pronto. E quando eu preciso fazer uma leitura que não é uma leitura passiva, então eu não gosto de pegar um livro como esse, como Pecados Aceitáveis, principalmente agora que nós estamos estudando, não gosto de deitar na cama antes de dormir e ler. Por quê? Porque eu preciso de um ambiente pronto para isso. Então, eu preciso de eu imprimi aquele documento, aquele planner que eu fiz lá e mandei no grupo. Inclusive, eu vou mandar novamente, porque eu acho que algumas pessoas entraram depois e não tem. E vou mandar novamente esse material para vocês. Então, eu vou fazendo anotações. Eu tenho um ambiente já preparado. Eu vou marcando o livro, marca texto, tem umas 4 cores diferentes aqui, eu vou marcando aquilo que eu acho importante, aquilo que eu leio, e eu falo, nossa, isso daqui é uma informação relevante para mim, isso daqui é uma coisa nova, isso daqui eu nunca ouvi falar, eu marco. E uma dica para vocês também, quando vocês lerem alguma coisa, olha, isso daqui eu também não concordo, eu não acho legal isso, eu acho que não é bem assim. A gente tem a capacidade, a gente tem a liberdade de também entender uma coisa que não é para você, ou que você não concordou, ou que você tem um ponto de vista diferente, anotar também isso. Tanto para seu próprio controle, mas também para trazer aqui para o clube de leitura, para um comentário, para você falar, olha, tal coisa aqui eu não gostei muito dessa informação, e a gente consegue discutir, a gente consegue ouvir, a gente consegue
lidar com isso de uma forma mais em grupo, mais em conjunto, porque isso também é saudável para o nosso clube de leitura, né? Então, são algumas dicas que a gente traz para você ter uma leitura mais ativa, para você estudar esse livro, para você conseguir fazer anotações. Quem sabe, se você quiser criar um esboço, você é líder de jovens, quer ministrar uma palestra na sua igreja, na sua congregação, para os jovens, tenha já esse material que vai te ajudar num esboço, que vai te ajudar durante uma ministração, durante uma aula da IBD. Você tem um momento propício para isso e pessoas aqui que vão te auxiliar. A gente tem aí os administradores, que são pessoas que também podem tirar dúvidas. Se você, não entendi direito tal conceito, tal informação, que às vezes para nós, para o escritor, pode ser algo que é entendido por ele de forma tranquila, mas quem está lendo talvez não tenha o mesmo conhecimento. Então você também tem a total liberdade de perguntar, de tirar uma dúvida, querer um conselho, querer uma explicação melhor. E o clube de leitura vem justamente para isso. Porque alguém abriu aí o microfone, Matheus, quer falar alguma coisa? Não. Pode continuar. Zac, quer complementar sobre essa questão de dicas de leitura? Não, pode continuar. Você é um excelente professor. Misericórdia. Tô vendo que vai terminar cedo aqui, ninguém tá querendo me ajudar. Então, algumas dicas aqui que eu trouxe para vocês sobre como aproveitar a leitura. E eu tenho certeza que a maioria aqui tem mais ferramentas de estudos de uma leitura ativa do que eu, porque eu nunca fui muito ativo nessa questão de leitura. Eu sempre fui o tipo de pessoa que só lia o livro, né? Então, eu estou aprendendo junto com vocês, estou aprendendo junto neste projeto, neste trabalho, a ter uma ferramenta de estudo melhor, para conseguir também transmitir conhecimento, transmitir insights para vocês. E falando mais, então, não da leitura, mas do nosso objetivo aqui no nosso clube de leitura. Quero relembrá-los, eu sei que já falei várias vezes, nós estamos lendo um capítulo por semana. Talvez demore um pouco para a gente terminar a leitura do livro, e eu aqui também me coloco de forma flexível em relação a isso, tá? Porque quando eu li esse livro pela primeira vez, eu lia um capítulo por dia, né? Eu não lia todos os dias um capítulo, mas quando eu pegava o livro para ler, eu lia um capítulo por dia, então eu tinha uma certa facilidade. A gente pode até conversar também em relação a isso, se um capítulo por semana tá muito espaçoso, tá muito demorado, tá muito longo, vamos reduzir isso para 2 capítulos por semana, vocês também têm a liberdade, estamos aqui por vocês, para servir vocês, então, se vocês perceberem que um capítulo por semana está muito demorado, a gente pode rever essa questão também entre os administradores. Mas, por enquanto, o nosso modelo é esse, nós estamos lendo um capítulo por semana. Essa primeira semana, vocês viram que foi um pouco mais de organizar o clube. É natural que isso aconteça, até porque hoje a gente já tem mais de 200 pessoas no grupo. Sei que não é todo mundo que tem um livro, e eu disse mesmo, para quem não tivesse o livro, entrasse no grupo para acompanhar, para participar, porque eu acho que é proveitoso, mas ainda foi uma semana muito introdutória, a gente entendendo como que vai funcionar, a gente se organizando entre nós para que tudo isso aconteça, e essa próxima semana já também vai ser um avanço, porque nós já partimos para o capítulo de número 2, que eu nem me lembro qual que é. Deixa eu ver aqui. É insônia, né? Então, esse é bom. Agora eu falei, agora estou lembrando aqui alguns trechos do livro. É um capítulo muito bom. E nós estamos nessa estrutura. E você tem a total liberdade para fazer a leitura da forma que você quiser. Se você quer ler um capítulo inteiro de uma única vez, tenha total liberdade. Se você quer ler 2 páginas por dia,
isso daí a gente não está colocando nenhum tipo de cronograma diário. O nosso único cronograma mesmo é o cronograma semanal. Mas eu queria dizer uma coisa para todos vocês. É a ação lá no grupo do WhatsApp. A gente já está limitando uma participação ali a gente está abrindo ali por 5, das 6 horas e fechando ali às 10. Tem dia que eu fechei mais cedo. Ontem fechei mais cedo por causa do podcast. Então, é um período curto. Eu sei que nem todo mundo consegue estar ali naquele momento, mas para que a gente converse naquele grupo sobre a leitura, e é isso que está acontecendo. Eu tive vários prints aqui de algumas conversas, de algumas mensagens que recebemos lá no grupo. E esse é o objetivo mesmo, né? O objetivo é a gente conversar, a gente mostrar coisas que a gente nunca ouviu. E assim, o sentimento que eu tenho lendo esse livro quando eu li a primeira vez, é muito isso, né? Nossa, eu nunca ouvi isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não imaginava que poderia ser um problema tão grande. E vocês vão ter esse sentimento na semana que vem. Nossa, eu nunca imaginava que insônia, que falta de sono, então, é esse tipo de repercussão. Então, o livro, ele nos causa esse impacto. Esse livro, ele nos causa esse confronto, né, de a gente do lugar, né, da gente se mover, da gente deixar de estar estagnado na nossa vida. E isso é importante quando a gente fala no contexto espiritual, e nós precisamos sempre estar em evolução. Muita gente aqui talvez já nasceu em berço evangélico, ou já é crente há muito tempo. Estão falando aí que tá travando, tá normal aí para vocês? Deu umas travadinhas, mas deu pra Ou entender. tá travando? Será que é a minha internet? Umas Alô? travadinhas bem leve, mas já parou, eu acho. Deixa eu Acho que colocar caiu. aqui no 4G. Vocês estão me ouvindo? Sim, Travou aí? Já voltou? Tá normal? agora travou, mas agora voltou. Voltou. Voltou, tá normal. É, voltou? É que travou aqui para mim também. Eu não tava ouvindo os comentários. Mas acho que agora tá normal, né? Qualquer coisa eu boto aqui no 4G. Agora voltou. Mas vamos dando feedback. Eu tô acompanhando aqui os comentários. Que eu estava falando, nós, como evangélicos, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos ficar parados, nós não podemos acreditar que tudo que conhecemos já é suficiente, nós não podemos acreditar que a nossa vida já está na sua maneira plena. Nós sempre temos algo a avançar, nós sempre temos algo a aprender, e nós precisamos desse movimento mesmo, desse movimento de perseverança no conhecimento, de avançar, de andar, de caminhar, de dar um passo de cada vez, né? Então, nosso clube vem para isso também, para que a gente perceba, olha, eu sou tão pecador que nem os pecados eu sei direito, né? Estou cometendo pecado até sem saber. Então, a gente começar a ter esse pensamento de evolução, e não apenas conhecer, entender e compreender, mas aplicar isso nas nossas vidas. A gente agora, olha, poxa, li lá sobre o capítulo de atraso, eu vou me esforçar para eu começar a chegar mais cedo. Isso é real até para mim, né? Às vezes a gente, por correria, acaba atrasando. Hoje mesmo eu tive uma reunião na sede às 2 horas. E eu saí daqui de casa faltando 10 minutos. E o trajeto entre a minha casa e a sede são 10 minutos. E eu fui o caminho inteiro assim, nossa, agora eu não posso mais fazer isso, né? Agora eu sei que eu devo dar um exemplo maior ainda. Eu devo chegar antes, eu devo chegar com antecedência. Ontem na vigília, estava de carona, chegamos atrasado. Já entrei lá no auditório assim com o coração apertado. Até pelo peso das pessoas olharem e falar assim, você não estava falando lá no clube de leitura de atraso? Você já não estava ensinando lá sobre isso, sobre aquilo, e agora você chegando atrasado? Então perceba que é um peso de responsabilidade que participar desse clube nos traz, mas é um peso saudável,
é um peso que faz a gente evoluir, que faz a gente melhorar a nossa vida, melhorar a nossa fé, melhorar a nossa relação com os nossos irmãos, e tudo isso aqui é para a glória de Deus, né? Eu acredito que tudo que a gente faz aqui é para que a gente seja um crente melhor e glorifique a Deus ainda mais em todos os sentidos da nossa vida. Amém? Oi, Isaac. Amém. Nos alegre com um pouco da sua contribuição enquanto eu bebo uma água aqui. Sei que você é um pregador, né? Para quem não sabe, o Isaac é um pregador. Quem for líder de jovens aí, pode entrar em contato com o Isaac, leve-os para suas Você igrejas. pediu para eu falar justamente quando meu sobrinho acordou e está subindo a escada para vir aqui. Mas eu vou falar. Aí, ó, se alguém ouviu o tio, a mãe dele saiu, ele tá subindo aqui a escada. Mas eu vou complementar. Só um momentinho que eu vou pedir pra minha mãe pegar aí. Não, tranquilo. Enquanto isso, pessoal, a gente vai abrir aí no final para algumas interações. Nós não estamos limitados a 1 hora, tá? A gente está aqui numa chamada, mas tudo bem se passar um pouco, não vai ter necessidade de fazer link, não. Então, olha lá o sobrinho. Fala, oi. Pronto, agora você vai atrapalhar. Já. Então, no finalzinho aí, eu quero ouvir vocês também, viu? Quero ouvir. Então, já vai arrumando o cabelo, já vai acendendo a luz para ouvi-los. Quero ouvir a participação de vocês. Então, sobre alguns pontos que eu gostaria de falar, é que aquilo que você tinha dito, justamente, a gente não precisa concordar com tudo com o Iago, como escritor do livro. Então é importante nós fazermos essa meditação do que está sendo lido. Nós precisamos ler, tirar um tempo para meditar. Isso seria bom que a leitura fosse feita antes de você dormir, um pouco antes, na verdade, no começo do seu dia, no meio do seu dia, porque aí você teria o dia para meditar nisso. Mas eu sei que a maioria tem o costume de ler quando vai dormir, eu particularmente tenho esse costume. Mas é importante no outro dia nós termos pensarmos naquilo que lemos. Será que isso realmente é algo que me afeta? Será que eu realmente penso da forma do escritor? Pode ser que alguns pontos a gente pense divergente dele, possa ser que a gente seja mais duro em algo ou menos em algo. Então é importante nós termos essa meditação, pensarmos e depois discutirmos no grupo. É importante isso, porque justamente nós estamos ali para desenvolver nosso hábito de leitura, que muitos de nós não temos. Eu, mesmo fazendo direito, onde as pessoas leem bastante, a Ayla aqui é advogada também, então sabe que a gente tem que ler bastante. Mas mesmo assim, eu não tenho um hábito de leitura extremo, como muitos têm. Então, isso é um ponto que nós precisamos desenvolver, mas também o nosso pensamento crítico. Também o nosso desenvolvimento como pessoa, como cristão. Nós precisamos desenvolver tudo isso. Então, é importante, é legal nós fazermos isso. E é justamente uma dica de leitura, nós fazemos anotações, temos um pensamento crítico, fazemos uma leitura ativa com concentração para absorvermos tudo que estamos lendo e também depois compartilharmos as nossas ideias ali no grupo. Isso é bem relevante, porque aí todos vão crescendo juntos. Acredito que se nós fizermos assim, às vezes alguém que não pensou por um ponto e vai conseguir. Eu sou, ainda mais pela minha profissão, eu gosto sempre de discordar da maioria das coisas, tentar discordar da maioria das coisas. Então, algo que eu faço lendo o livro é sempre com pensamento crítico. Será que isso aqui é realmente assim? Será que é realmente dessa forma? Então, eu vou lutando com o escritor até o ponto de eu me convencer daquilo que ele está dizendo. Então, tento sempre procurar uma base bíblica para aquilo que ele está falando. Então, é justamente isso que nós devemos fazer. E aí, também entra num ponto que o Salles falou e que nós devemos fazer, que é buscar outros conteúdos externos, seja a própria palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa fonte principal, como outros livros que falam sobre esses assuntos, pesquisas, vídeos. Isso é muito importante que nós vamos crescendo no nosso conhecimento. E o Salles falou realmente do atraso, e eu, infelizmente, pequei ontem na vigília da mesma forma, cheguei atrasado, e ainda teve algumas complicações, porque eu tive que montar a bateria e tudo mais. Então a gente acaba depois de analisarmos, as pessoas que leram já o primeiro capítulo vão entender, nós analisamos ali, começamos a pensar, será que eu não estou
agindo de maneira egoísta? Será que eu não estou sendo pecando com as minhas atitudes do meu dia a dia? Então isso é importante nós fazermos, termos, pensarmos, analisarmos nosso caminhada cristão, porque é algo que acredito que muitos aqui já ouviram, que nós somos a Bíblia que muitas pessoas lerão. Então, qualquer atitude que tivermos, seja sermos pontuais ou até os outros pecados que são aceitáveis que estão aqui, se nós tivermos diferente do que o mundo tem, do que as pessoas têm, ainda mais no Brasil, geralmente no Brasil as pessoas são realmente muito atrasadas, chegam sempre atrasados em tudo, então isso é algo comum no Brasil. Então, se nós formos diferentes dessa forma, possa ser que isso chame a atenção das pessoas. E elas começarão a nos analisar. E analisando a nossa vida, vão ver outras coisas que refletem a Cristo. E elas vendo essas coisas que refletem a Cristo, vão se interessar, querer conhecer mais, querer conhecer a nossa vida, querer conhecer a Cristo e entender por que somos diferentes, ou por que temos determinadas atitudes ou não, por que agimos de determinada forma ou não. E com isso nós podemos até, através da nossa vida, para a glória de Deus, pessoas alcançarem a Jesus, pessoas alcançarem Cristo e terem a sua vida entregue ao nosso Senhor Jesus. Então isso é muito importante, é algo que nós devemos levar em consideração em todas as atitudes da nossa vida. E é justamente esse choque que esse livro tenta trazer e traz para nós. Será que nós estamos sendo um cristão exemplar em tudo aquilo? E isso é também, como o Salles disse, isso é mais comum, às vezes, aqueles que nasceram, que são cristãos de berço, como eu, por exemplo, que cresceram já envolvidos na igreja, na obra do Senhor, ali no culto, no dia a dia, nas reuniões no dia a dia. Às vezes nós nos atentamos apenas àqueles pecados gritantes, né? E nós não nos atentamos nestes. Então, às vezes nós somos exemplo para as pessoas que estão ali dentro da igreja, de se manter firme na casa do Senhor e não arredar o pé. Mas às vezes nós fazemos distinção, como foi dito pelo escritor na introdução, nós fazemos distinção de pecados e pecados. E isso não existe. Existe até, se você for estudar a respeito disso, mais para frente, existe pessoas e teólogos que fazem distinção entre consequências de pecados, dizem que tem teólogos que dizem que alguns pecados têm consequências piores que outros que dizem que não, todo pecado será responsabilizado da mesma forma, mas o pecado em si não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Então, se nós estamos pecando, nós temos que ter consciência disso, analisarmos, pensarmos, falarmos, será que eu estou glorificando a Deus nas minhas atitudes, em tudo? Em tudo nós devemos glorificar a Deus. Então, será que nós estamos glorificando a Deus? E é isso. Agora eu passo a palavra para o Vinícius Salles, porque, obviamente, ele fala melhor que eu. Ele é um homem letrado, um homem culto, pós-graduado. Misericórdia, misericórdia. Mas muito, muito bem. Antes eu quero avisar que eu conectei meu 4G aqui, então talvez estiver travando, é porque a internet resolveu, né? Ora, resolveu me prejudicar. Mas é realmente isso, né? Primeiro, eu acho que esse sentimento de discordar das coisas, ele é muito válido, né, Isaac? Igual você comentou. É ruim quando você pega qualquer material e você lê e o considera como uma verdade plena e absoluta, né? Não estou dizendo que o livro é ruim, de maneira nenhuma, né? O livro é muito bom, tem conteúdo aqui teológico, pastor Iago, gosto muito dele, mas de forma geral mesmo, a gente tem que desenvolver essa capacidade de olhar e falar, será que é isso mesmo? Esse tipo de curiosidade reflete até que você é uma pessoa madura, que você não vai simplesmente aceitar qualquer teoria, qualquer teologia, mas você vai buscar o conhecimento. Talvez você olhe para alguma coisa e fale assim, mas será que é isso mesmo? Aí você começa a estudar, aí você vê que era isso mesmo. Mas você teve todo aquele trabalho de entender, de buscar conhecimento, de buscar referências, de ler o texto bíblico, de ler de novo, de interpretar, de buscar significados. Então, isso é maturidade, né? Isso é maturidade quando a gente resolve aprender sobre qualquer coisa. E falando um pouco também sobre a introdução, eu até mandei uma foto lá no grupo de um trecho. O pastor Iago, ele fala, olha, que quando muitas pessoas escutam ouvir, né? Se você ouvir que um pastor caiu em pecado,
o que você imagina? Adultério quase sempre, né? E isso é verdade nas igrejas. Quando você vê alguém voltando em comunhão, que normalmente a gente só vê quando tá voltando já, né? A não sei que seja alguém muito próximo. Mas se você vê ela, a pessoa tá voltando em comunhão na igreja, o que que você imagina? Quando você para e vê um jovem disciplinado, o que você imagina que esse jovem pecou? Dificilmente você vai falar uma coisa diferente de adultério, de fornicação, de pecados sexuais. Por quê? Porque nas igrejas ainda existe essa visão de uma disciplina acontece quando alguns tipos de pecados são praticados. Que uma disciplina eclesiástica acontece somente em casos de pecados sexuais. E então, a ideia é a gente quebrar um pouco também esse pensamento, porque esse tipo de ideia apenas reforça essa visão de que existe pecadinho e pecadão, que existe coisa que é mais importante, pecado que é maior. A gente sabe que existe pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte, mas pecado desagrada a Deus. Pecado é a sua ofensa contra um Deus santo. Pecado é você virando as costas para o Deus Criador, o Deus perfeito, o Deus que criou todas as coisas e conhece todas as coisas, e nele não há engano, e nele não há sombra de variações e dúvidas. Ele é o Deus perfeito. E nós afrontamos a Deus através dos nossos pecados. Nós afrontamos a Deus, nós dizemos, sou melhor que Deus, sou maior que Deus. Quando a gente peca contra Deus, é esse sentimento de temor que devemos ter em relação a isso. Entender que, olha, um pecado sexual é terrível porque ofende a Deus. E a mentira é terrível porque ofende a Deus. E a fofoca é terrível porque ofende a Deus. Então, não podemos fazer esse tipo de distinção. Nós devemos viver uma vida assim santa, buscar assim a santificação, entendendo que todo pecado desagrada a Deus. E o nosso objetivo como cristãos é estar mais próximo de Deus, entender que Cristo, ele morreu por nossos pecados, não só por alguns pecados, mas todo pecado que nós cometemos. Então, o sofrimento de Cristo na cruz não foi somente por causa do pecado sexual. A fofoca, a difamação, outros pecados que a gente vai ver ainda mais para frente nesse livro, também crucificou a Cristo. Também fez Cristo sofrer na cruz. O sangue de Cristo também teve que ser derramado por causa desses pecados. Então, essa é a nossa consciência que devemos ter durante toda essa leitura. Nós estaremos aqui estudando, aprendendo, nos aperfeiçoando, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, um crente melhor. Amém? Amém. Mateus, quero te ouvir. Seu microfone está desligado. Ainda está desligado. Podem me Oi. ouvir? Podem me ouvir? Sim. Maravilha. Acho válido um pouco do que vocês comentaram e sobre ser crítico em relação ao livro, né? Buscar a verdade. O próprio Iago não tem a pretensão de que todo mundo concorde com ele, e ele diz isso. Isso é muito bom. Estava refletindo um pouco umas coisas que o Vinícius já disse, e eu vou ainda confessar uma coisa. O Vinícius ainda estava indeciso se iríamos falar sobre o capítulo 1 hoje ou não. Eu estava com a opinião que deveríamos entrar pelo capítulo 1, porque eu fui do prefácio. Por prefácio, eu fui para o capítulo 1, para ler o capítulo 1, e não li a introdução. Olha que coisa. E o Vinícius estava falando de leitura passiva agora há pouco, né? Aquela que você vai, bate o olho e vai embora, né? Eu fui tentar colher alguma coisa lá no primeiro capítulo. E enquanto o Vinícius falava, eu falei, olha que coisa interessante, porque aí um pouco antes de começar a live, eu li a introdução. Eu falei, nossa, se o livro for igual à introdução, o Senhor vai me abençoar através disso. Eu lembrei de uma passagem de Oséias que fala assim, olha, conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 3. Essa passagem eu conheço há muito tempo, e ela tem a mesma força, de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando o Vinícius me fez o convite, eu falei, Senhor, mas eu não sou um leitor assíduo como eles, né? Embora eu busco em muitos pecadores diferentes, né? Para sentar e ouvir, será que eu vou manter a mesma coerência? Com muitas outras coisas, pode até ser válido. Em relação ao estudo, em relação à aplicação, em relação ao que você pode estudar e fazer, se você não faz isso, isso também é caracterizado pecado. Quando você tem a capacidade de se sentar, se debruçar às coisas de Deus, para colher sobre as coisas de Deus e não fazer isso por N motivos, isso detém um problema em você. E eu já identifiquei esse problema em mim. Quando eu vir ler, quando eu fui apresentado ao livro, quando o Vinícius ainda estava mostrando, quando eu li o prefácio, quando eu li os tópicos falando sobre atraso, falando sobre insônia, falando sobre preguiça, eu pensei, Senhor, do que eu posso tirar daqui? Será que eu vou me manter sobre esses assuntos? E aí hoje, antes de começar a live, lendo a introdução, que eu não li antes e já me arrependi, eu li essa parte que o Iago comenta uma coisa, eu queria comentar com vocês essa parte. Está bem na introdução. O amigo falava do poder centralizador da pornografia. Quando eu era adolescente, eu imaginava que, se conseguisse vencer o pecado sexual, eu teria alcançado a santidade plena, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse pensamento. Muita gente que eu conheço, eu também já tive esse pensamento de que se você vencesse esse pecado, ou se quando você casasse, ou quando você é batizado, quem vem de fora, quem não é do berço evangélico, eu não sei quem é do berço evangélico, que não é a minha realidade, mas quem vem de fora, que quando desce as águas, sente-se sentindo, volta sentindo a própria Madre Teresa. Não sei se vocês têm essa percepção, mas é quase isso. Nossa, agora eu desci as águas, subiu sua própria Madre Teresa. Calcutar, eu sou o santo. Eu não sou um santo mais, eu sou o santo. Pode escrever aí. Eu não sei se vocês tiveram isso. Eu lembro quando eu desci, isso é muito claro na minha cabeça. Aquele espaço ali do batismo, sabe, da igreja sede, eu andava assim que eu falava, por favor, coloca um tapete que eu não vou poder pisar no chão. É bem, eu tô falando de uma forma bem de sátira, mas é bem isso. É bem isso. E por quê? Porque a minha cabeça estava focada nos grandes pecados. No pecado, como vocês disseram, quando um pastor é dito, o que ele fez? O que ele pecou? O que aquela pessoa não está mais sentada no banco está fazendo? Eu li o Oséias por quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a gente se senta, quando a gente se detém a conhecer o Senhor, não adianta. Toda vez que a gente se aproximar da luz, o que tiver de problema, o que tiver de mancha, o que tiver de escuridão vai aparecer. O que tiver de mancha vai aparecer. Se você se detém a estar nesse clube, se você se detém a estar no clube de leitura de forma passiva, você vai para perto da luz bem pouquinho, mas bem pouquinho. Se você coloca de forma ativa, eu vou ler isso daqui, eu vou aplicar o que está escrito aqui, eu vou anotar isso aqui, e quando chegar no momento eu vou perguntar e vou falar, mas por que isso aqui, isso aqui? Eu vou perguntar não só para o livro, não vou perguntar só para minhas pesquisas, não vou perguntar só para os meninos no momento da live, mas vou perguntar até para o próprio Deus, e vou sondar meu coração. Como meu coração está mediante a isso, mediante ao atraso. E ainda quando eu estava dando um atraso, quando eu escutei o áudio do Isaac, eu pensei, isso vai muito além, né? Sobre o tempo nosso, mas sempre em relação um ao outro. Quando a gente se coloca muito maior que o outro, o tempo dele sempre é menor. A gente vai sempre achar uma justificativa para fazer. Quando a gente vai pensar na insônia, mas a gente sempre vai ter muito problema, não é? A gente sempre tem muito problema, a gente sempre tem muita coisa na cabeça, nunca é a nossa pecaminosidade. Como é difícil a gente colocar que nós somos fracos, somos falhos e pedir a misericórdia. A gente é muito rápido para buscar a justificativa em relação às coisas. E eu estava pensando nisso, e pensando ainda, tá muito, isso me pegou o negócio da introdução hoje, sabe? Eu falei, eu vou pedir, eu não vou mandar um áudio pro Vinícius, eu vou falar sobre isso na live, eu vou expor isso, sabe? Que como eu não fiz isso, quando eu fui ler e falei, isso daqui é evangelho, tá?
Isso aqui é evangelho, enquanto o Iago, num determinado ponto que eu provavelmente não vou achar, ele fala assim, graças a Deus que nós não vamos ser salvos por tudo os mandamentos que estão na Bíblia, porque senão não seríamos, mas por Jesus, que morreu na cruz para perdoar tanto o pecado que a gente coloca aqui, quanto o pecado que socialmente vai estar aqui. Graças a Deus por esse Jesus. Eu falei, Senhor, se para ler um livro, se para ler a introdução de um livro, eu já estou falhando, quanto mais nas outras coisas. Porque se eu entender que o livro é para ensinar a mim, é para ensinar a minha mente, é para ensinar o meu coração sobre os pecados, e eu já vou iniciar essa leitura de forma negligente, quanto mais as coisas importantes do Senhor, quanto mais a oração, quanto mais a leitura bíblica, quanto mais os devocionais, quanto mais o tratar com o próximo, quanto mais o meu próximo eu vou tratar. Se nas coisas pequenas eu já não vou ser fiel, imagina no muito, né? Eu falei, acho que eu vou falar sobre isso, Senhor, para trazer uma reflexão importante, né? Se eu puder fazer esse espaço, uma comunidade saudável, onde eu posso expor minhas falhas, expor meu pecado, onde eu possa me debruçar a aprender sobre as coisas do Senhor e aplicar na minha vida, eu tenho certeza que eu serei abençoado. E eu tenho certeza que vocês também serão abençoados. Espero que vocês, nessa minha breve fala, possam ser encorajados a aplicar, como eu fui hoje. Achei que eu estava ontem, mas fui hoje. Encorajado a aplicar as coisas que eu aprendi nesse lugar, aprender com os meninos, aprender com vocês, e que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É isso. Amém. Glória a Deus. Para ler o trecho que você citou, o autor fala: se dependermos de seguir os padrões morais da Escritura para sermos salvos, nenhum de nós chegaria aos céus. Louvo a Deus por Cristo, que cumpriu a cada palavra da lei de Deus e morreu para nos dar essa vida perfeita diante do Senhor, única e somente através da fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso resume tudo. Acho que nem cabe mais acrescentar nada por hoje. Então, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus porque se dependesse da nossa capacidade de cumprir as regras, né? Se dependesse da minha capacidade de chegar cedo em toda reunião e não me atrasar, nós não seríamos salvos, eu não seria salvo, né? Mas é por Cristo Jesus que morreu por nós. Glória a Deus. Isaac, quer finalizar? Não, eu já fui até. Recebi uma parte de Deus aqui pelas palavras do Mateus, foi muito forte mesmo. Realmente a gente tem que glorificar a Deus e continuar conhecendo Ele, crescendo, conhecer Ele em todos os momentos e todas as atitudes da nossa vida. Amém, amém. Peraí, para finalizar, o Matheus estava falando, eu lembrei quando ele estava falando do batismo, e a gente se sente tão santo quando a gente olha só para os pecados macros, né? E o finalzinho da introdução, o pastor Iago, ele fala que a nossa luta contra o pecado fica maior quando lutamos contra pecados menores. Então, quando a gente olha assim e faz um exame e fala, olha, eu não faço, não cometo fornicação, adultério, então tô bem, né? Tô bem. Só que quando a gente começa a olhar que pecado tem muitos outros pecados menores, que às vezes a gente e menores aqui é a forma de dizer, né? Não que seja um maior que outro, mas que existem outras coisas, a gente consegue ver que a nossa luta contra o pecado é muito maior. A nossa luta contra o erro não é só para eu não cair em pecado no relacionamento sexual, mas a nossa luta contra o pecado ela é muito maior, porque tem mais, o buraco é mais fundo, tem mais coisas aí para a gente aprender a fazer. Gente, Deus abençoe. Agora eu quero abrir aqui para vocês. Quero abrir aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Já batemos aqui 40 pessoas. Feliz aqui com vocês. Quero ver aí quem que vai ser a primeira pessoa a comentar sobre o livro, sobre algum ponto que achou relevante, importante. Vocês têm aí total liberdade. Se ninguém falar, eu vou excluir o grupo agora, hein?
Conhece o carinha que tá aparecendo, Vinícius? A Ayla tá com vontade de falar. Ah, ela tá morrendo de Tá, vontade com de muita falar. vontade. O Eu tô aqui aniversariante, pra ela falou assim, escutar. tá certo, mas a Ayla falou assim, hoje eu tô fazendo 16 anos, vou comemorar no clube de leitura. Foi. Bom, já que falaram meu nome mais de 3 vezes, eu vou falar então, né? 16 anos só de Ministério Infantil, no caso, né? Meu Deus do céu. Gente, eu sou um dos que não recebeu o livro ainda, vai chegar dia 31 de fevereiro. Misericórdia. Mas, assim, pelo que eu tô acompanhando ali no grupo, ouvindo ali os áudios que o pessoal tá mandando, lendo as mensagens de vocês também, dá para perceber que, claro, que ser humano é um só no mundo todo, né? Então, pecado é pecado aqui na China, vai ser pecado porque a lei de Deus é universal. Mas, que livro para brasileiro, né? Gente, vamos falar a verdade. Porque a gente tem aquela coisa do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Tanto que esse termo, jeitinho brasileiro, ele é um termo institucional e sociológico mesmo. Tem, se vocês forem pesquisar, tem tese, dissertação de sociologia, antropologia sobre o jeitinho brasileiro nas relações, tanto no mundo jurídico como enfim, em todos os lugares a gente dá um jeito, né? A gente chega 4 horas, 4:01 no banco e só faz assim, ó. Um minuto, por favor. Porque a regra é até as 4, mas, pô, 4:01, um só. Então tem sempre uma margem, né? Tem sempre uma margem. A gente quer sempre tentar tirar alguma vantagem, tentar fazer um pouquinho mais bonzinho que Deus, às vezes, né? E aí, pelo que eu tô acompanhando vocês ali, a gente apanha um pouquinho desse lado, porque a gente traz, às vezes, esse jeitinho brasileiro, a cultura contaminada, para dentro da nossa vida com Deus e da igreja em si, né? E aí que mora o perigo. É isso? Vamos lá, meninas! Bora! Esse jeitinho brasileiro, hein? Meu Deus. Tá muito... Eu acho que ficar quieto aqui nessa reunião é fazer jeitinho brasileiro. Então vamos lá, quem vai falar? Pode ser, galera. Ah, Eu sou a Lindsay, né? Para muitos que não conhecem. O que eu queria falar um pouco nem era muito sobre a questão do livro, mas sim do que nós vamos passar quando nós começarmos a ler este livro. É muito importante, igual o Vinícius falou do atraso. Eu mesmo cheguei atrasada na live porque eu perdi a chave da minha casa, tive que ir na minha mãe buscar dela para achar minha chave dentro de casa. Mas é isso, quando nós começamos a ler, nós vamos deparar com 2 situações. Ou é porque nós já praticamos estes pecados e nós começamos a ter a visão aberta para eles, ou é quando a própria vida, né, o inimigo, muitas vezes, vem nos colocando para cair neles. Então, nós devemos estar mais atentos. Um versículo que eu gosto muito, eu sou um pouquinho ruim para decorar onde que está, mas é aquele onde Deus fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando nós começamos a conhecer mais a palavra, nós buscamos mais, não só através da Bíblia, lógico que ela é o principal, nosso manual de fé, mas quando nós praticamos, buscamos em livros, conhecimentos gerais, a nossa vida vai entrando no que Jesus falou, no caminho estreito. Então, ainda no grupo, teve uma que comentou, falou assim, eu vou fazer no meu horário de almoço. Falei assim, no começo é difícil, porque no meu horário de almoço eu tinha o hábito de ler a Bíblia. No começo foi muito difícil, porque eu gostava de assistir série no meu horário de almoço. Quando eu comecei a ler a Bíblia, mudou totalmente. Não só o horário de almoço, mas minha vida dentro do meu local de serviço mudou. Começou batalhas, começou outras coisas. Então, no começo é difícil sim, mas depois a gente vai vendo, vai frutificando frutos bons, e é onde que nós vamos obter resultados bons para os reinos. Então, o que eu queria dizer mesmo era isso, né, que o Senhor colocou no meu coração.
para a gente persistir e nós atentarmos e que seguirmos firmes, cada dia mais, tá bom? Era isso mesmo que eu tinha que falar. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe, Link. É uma bênção ter você aqui com a gente. Ótima reflexão. Raquel Santos levantou a mão aqui. Pode ficar à vontade, Raquel. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu fui um pouquinho aqui contemplada, né, pela fala da Lindsay, é assim que fala? Lindsay. Isso, que ela falou assim sobre essa parte, né, da gente... Eita, me deu um branco agora. Perecer por falta de conhecimento. E, gente, assim, é uma coisa que eu tô até um pouco assustada, né, porque eu falei, meu Deus, como que a gente perece mesmo por falta de conhecimento? Eu tenho um problema muito sério com atraso, né, que eu tinha falado lá no grupo, e o pessoal na minha igreja se incomoda muito com isso, né, da minha antiga igreja, né, os meus amigos, tá, nanana. E aí um dia, conversando com uma irmã, a líder do ciclo de oração, ela falou para mim que uma vez ela fez uma campanha de oração para uma irmã na igreja que atrasa muito. E isso me entristeceu, porque ela falou assim que isso era um demônio, né, e tal, e a irmã na simplicidade, com o coração muito disposto em ajudar a outra irmã, muito preocupada, é uma irmã, assim, abençoada, que eu amo, né, mas aí eu saí da casa dela triste, porque eu falei assim, nossa, mas eu falei, meu Deus, mas não é possível, porque eu vivo debaixo da lei do Senhor, eu estou aos pés do Senhor, né, guardada pelo sangue de Cristo, não tem como eu estar debaixo da lei do demônio, né? Mas eu fiquei me questionando, depois que eu vi no livro, né, que é um pecado, assim, eu ainda estou acomodando ali, porque ainda não li o capítulo 1, então ainda estou... Mas eu falei, gente, faz muito mais sentido, porque contra o pecado é uma batalha, é uma guerra, e a gente precisa se policiar, né, determinar a não chegar mais atrasado, né? Então, é muito mais difícil você vencer sendo um pecado. Então, como que a gente perece nessas pequenas coisas por falta desse conhecimento? E é uma coisa assim que eu estava muito angustiada, porque eu falava, meu Deus, será que é da minha personalidade? Será que eu não tenho conserto, né? Porque eu vi que estava atrapalhando meu relacionamento também na minha casa, enfim, com essa questão do atraso, né? Mas eu acho que é isso, né? O livro, ele confronta muito a gente e esse conhecimento traz essa liberdade. Então, eu estou muito feliz, né, com essa oportunidade de participar, de aprender junto com vocês, e só queria compartilhar um pouquinho dessa experiência. Deus abençoe, Raquel. A irmã odiava tanto atraso que falou que era até demônio. Mas é realmente isso, né? É realmente isso. A gente é confrontado e quando a gente conhece que quando os nossos olhos são abertos para a verdade, aí a nossa luta começa, né? Mirelle, à vontade, Mirelle. Oi, pessoal, boa noite. Vendo os sotaques tudo chiando, um pouquinho diferente. Eu sou aqui do Nordeste, mas eu só queria falar que eu fico muito feliz de que eu não sou atrasada, então isso me deixa muito contente, porque eu ficava irritada e irritando o pessoal, né? Vamos embora, por favor, vamos embora. Então, eu fico muito feliz em saber que eu não sou atrasada. Mas eu ainda não li o livro, mas só que, pelo que vocês falaram, né, eu sei que vai ser uma bênção, e é isso. E uma coisa que eu queria falar, que eu lembrei durante que vocês estavam falando, o meu pastor, ele sempre fala que, tipo assim, se não é nem você chegar atrasado, você não entra. Se você entra no concurso, você chega atrasado, você também não entra. Então, porque na casa do Senhor você tem que sempre fazer as coisas de qualquer jeito, chegar no ensaio de qualquer jeito. E ele pega muito no pé, como eu já tinha falado no grupo, né? Ele pega muito, muito no pé em relação a isso. E às vezes o pessoal da igreja fica chateado por isso. O pastor pega muito no pé em relação a isso. Nas viagens, ele já disse, paga antes, porque se não chegou, vai embora. E o pessoal fica chateado. Mas é isso, que Deus abençoe vocês. Agora eu vou ter que sair porque eu vou para o ensaio para não chegar atrasada. Amém. Um cheiro e até o grupo. Deus abençoe, Mirelle. Deus abençoe. Obrigado pela sua contribuição. É isso daí mesmo. Maria Eduarda Nunes, a próxima da lista. Fique à vontade, Maria.
Maria tá por aí? Se tiver, Maria, seu microfone deve estar desligado. Isso, é, agora agora foi. Olá a todos. Sou também uma nordestina, fiquei feliz por ver a jovem ali também falando. Meu livro não chegou, mas os comentários que eu tenho escutado é muito interessante, porque dá uma curiosidade. Todas as sextas, na minha congregação, a gente tem cultos de jovens, e ontem a gente estávamos todos reunidos, e aí eu tive a oportunidade de conversar com eles, e aí eu falei que eu estava participando do grupo da leitura, e eles falaram qual é o livro. E daí eu mostrei, né, que era o do pastor Iago, que até então eu nunca tinha escutado. Eu comecei a escutar alguns livros com o Paul de Varoai, né, quando alguns de vocês mencionaram. E aí, quando a gente dá de cara, é logo pecados aceitáveis. E o pessoal, como assim pecados aceitáveis? Já é aquela dúvida. E quando eu olhei, o livro realmente bateu essa dúvida. A primeira coisa é quando eu fui lá na Amazon e eu dei uma olhadinha. Como assim, pecados aceitáveis? Então, bateu uma curiosidade. E isso é bom. A curiosidade é sempre bom para o ser humano, porque busca mais a gente conhecer, né? Dá uma vontade a mais. E aí, eu falei, né, falei com o pessoal do clube, e foi muito interessante, porque a gente estava comentando que a gente é muito acostumado com alguns tipos de pecado, né? Como os variados tipos de pecados, como adultério, prostituição, e coisas que a gente acha que é tão comum, a gente às vezes não pensa que é pecado. Quando eu era bem mais nova, eu falava assim, oh Deus, a gente é ensinado que isso é pecado. Mas será que não tem algumas atitudes da gente que possa ser pecado, que possa estar atentando contra ti, que esteja te entristecendo? Então, era uma dúvida que eu tinha muito antes, e eu achava muito besta. Eu falava assim, meu Deus, como é que eu tenho essa dúvida? Mas quando eu comecei a ver esse livro, eu realmente, a Eduarda lá atrás, ela tinha certeza sobre essa questão. São novos universos que a gente vai descobrindo, e eu estou muito feliz por fazer parte desse clube de leitura. Espero aprender muito, assim, com todos, né? Porque conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado, e eu estou muito feliz. E é isso. Deus abençoe, Eduardo. É isso mesmo. Quando a gente lê lá pecados aceitáveis, já fala, mas como assim? Tá aceitando o pecado? O que é isso, né? Mas aí depois que a gente entende o conteúdo do livro, fica mais claro, né? Débora Araújo, tenha liberdade. Pai Senhor, Pai Senhor. Então, eu vou compartilhar algo com vocês que é um pouco mais íntimo meu, que foi o que eu percebi no caso, quando eu li questão sobre o atraso. Eu percebi muito que o meu atraso maior não é na minha vida cotidiana, é mais no meu devocional com Deus, sabe? E isso bateu muito na minha cabeça. Eu fiquei, muito magoada comigo mesmo, muito chateada. Fiquei muito indignada, na verdade, né? Que o meu atraso maior, o meu maior fracasso nessa parte é com simplesmente a pessoa mais importante que eu devo dar prioridade total. Então, questão de trabalho, a questão de tudo, de certa forma, eu poderia até aceitar eu atrasar nisso. Mas no meu momento com Deus, no meu devocional com Deus, na minha intimidade com Deus, eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim, mas na minha vida, como eu tenho uma vida corrida, trabalho, cuidar de casa, tudo, e família, ajudar minha tia a cuidar de casa, e tudo isso é muito corrido. Então, eu separo um certo momento, não necessariamente só aquele momento para falar com Deus, mas eu separo aquele momento específico, geralmente de manhã e à noite, né? Porque é onde a gente tem mais tempo. Mas, assim, um defeito meu é que de manhã, às vezes, se eu acordar fora, gente, Deus me perdoe, mas eu acabo dormindo. Aí, assim, né? É complicado. Aí, enfim, eu sempre gosto mais de estudar à noite, porque as minhas primas já foram dormir, e ter mais o meu momento com Deus essa hora do dia. Mas mesmo assim, eu percebo que várias vezes
eu poderia começar, um exemplo, né? Aqui, eu não tô morando no Brasil, eu tô morando em Portugal, aqui já é 10 da noite. Minhas primas vão dormir às 9, então, às 9 horas eu já posso iniciar o meu momento, entrar no meu quarto, fechar a porta, ter uma devocional, ler o livro, estudar, e às vezes eu percebo que eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer outra coisa lá, vou fazer outra coisa lá, vou soltar os cachorros, vou fazer muita coisa, e eu acabo começando 10h30. E, tipo, eu parando pra pensar, gente, o meu maior atraso, o meu maior fracasso, e eu nem conheço vocês, né, na verdade. E eu tô falando isso pra vocês, mas, enfim, é estranho. Mas, tipo, o meu maior fracasso, que vou mudar isso, nem vou dizer, eu vou tentar, não, eu vou mudar isso, é nisso, sabe? Na minha intimidade com Deus, por causa que o resto, eu sou pontual, mas nessa parte eu tô me sentindo assim, derrotada. Mas vai mudar, enfim. É isso. Muito feliz em participar do Clube da Leitura, muito feliz também em ouvir as meninas que falaram de mim, porque eu também sou nordestina, cearense, inclusive conterrânea do Iago, né? E é isso, gente. Agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe, Débora. E você tocou num ponto que eu também não tinha parado para pensar, né? Que quando a gente fala de atraso, a gente sempre pensa no compromisso com outras pessoas, né? Igreja, reuniões, ensaios, mas a gente também peca atrasando no nosso devocional, nossa vida com Deus, né? Às vezes a gente atrasa na nossa relação com Deus, na oração, na leitura da palavra de Deus, e eu arrisco a dizer que é pior ainda, né? Você atrasar contra as pessoas, tudo bem. Agora, atrasar com Deus ainda se torna um pecado mais grave, né? Ótima colocação. Deus abençoe. Direto de Portugal, hein? Glória a Deus. Silvia, tenha liberdade. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Bem, o meu livro ainda não chegou, vai chegar dia 16, mas, assim, só pelos comentários, né, pelo que foi colocado no grupo, áudio, as mensagens de quem já está lendo, assim, a gente já sente que vai ser muito confrontante, né, até porque nessa questão de atraso, dentre aqueles quatro tipos que foi falado, o que me corrigiu já de cara foi aquele atraso, assim, já sei que vai atrasar, né? O ensaio de jovens é 11 horas, mas não começa 11 horas, começa 11h15, 11h20, então para que eu vou chegar 11 horas, né? Então, assim, já começou a me corrigir já de cara, assim, então, eu tenho certeza, né, que como eu coloquei lá no grupo, que nós vamos sair muito melhores do que nós estamos entrando, até porque, assim, eu penso que, de certa forma, nesses pecados que vão ser falados, vai ter um marco, né, do que antes e depois, porque uma coisa é você não ter conhecimento, né, você praticar e você não ter conhecimento. Então, não querendo dizer que Deus vai passar a mão na cabeça, mas, de certa forma, tem essa questão, mas quando nós temos o conhecimento e não praticamos, aí é um pouco mais grave, né, porque a gente já tem o conhecimento. Então, mas acredito que nós vamos sair melhores do que entramos, né, e que possa continuar sendo uma bênção, que eu tenho certeza disso, que vai ser uma bênção em nossas vidas. Amém, amém. A gente não pode mais alegar ignorância, né? Eu não sabia, né? Agora a gente, de acordo com a luz da verdade, a gente vai viver em um marco, né? Antes e o depois. Agora a gente pode começar uma luta contra o pecado. Natália, fique à vontade. Obrigado, Silvia, pela sua contribuição. Natália, pode tomar a rédea. Então, boa noite, vocês estão escutando? Sim. Então, boa noite, graça e paz a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Na realidade, não sei dizer, mas assim, eu acredito que é uma resposta de oração para mim,
desde estar num grupo assim, de estudo assim, de poder realmente discutir esses temas, porque a minha vida é muito corrida, é o tempo todo lendo textos acadêmicos, escrevendo artigos, enfim. Então, eu discuto sobre muitas coisas, mas eu estava sentindo falta de realmente estar num grupo para poder discutir temas assim, né? Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito, certo? Das coisas do intelecto, enfim. Mas muito antes do que isso, né, como a própria Bíblia diz, né, lá em Mateus, buscar primeiro as coisas do céu, né, as coisas do reino. Então, para mim, estar aqui, para mim, é uma grande bênção, uma alegria enorme. E tomando por base tudo que foi dito anteriormente, uma coisa ficou latente assim na minha mente, fiquei refletindo sobre. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que Deus é um Deus de detalhes, né? E muito mais na questão das minúcias, né? Nas coisas que às vezes a gente não dá valor, mas porque na realidade ela reflete na inclinação má do nosso coração. Então, quando você pega lá em Mateus, né, quando Jesus lá, depois do Sermão do Monte, Jesus diz assim, olha, se ouvir os antigos isto, eu porém vos digo isto. Então, justamente, pensar sobre essas motivações, sabe? Porque, de fato, refletir sobre essas coisas que a sociedade em geral se tornou tão banal, mas que para Deus continua sendo pecado. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para que a gente possa refletir, sabe, sobre essas questões. E eu quero, de fato, assim, poder contribuir também, ouvir vocês, porque é nessa troca que a gente cresce, né? Então, obrigada aí pela oportunidade. Imagina, Natália, obrigado pela sua contribuição. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir aí, até pela sua vida acadêmica. Então, não tenho dúvidas que é proveitosa aí a tua participação. Obrigado por estar com a gente. Rebeca, pode abrir o microfone, fique à vontade. Olá, gente, paz do Senhor. Tô conseguindo me ouvir bem? Sim. Ok. No caso, assim, né, até a gente estava trazendo mais a questão do atraso, só que eu vi uma reflexão bem interessante na introdução, que eu achei interessante colocar, que ele traz, né, o autor traz a questão da santidade, né, que a gente tem que procurar, e a questão do moralismo, né, essa dualidade entre a santidade e o moralismo. Tem um trecho, né, que ele fala que o moralismo reside na tentativa de se justificar com Deus por meio da vida santa, de esquecer que nunca viveremos um padrão moral perfeito. Assim, então, acho que essa reflexão que ele trouxe, porque até o Mateus colocou essa questão, às vezes, da gente ter isso do batismo, de, às vezes, pensar que a gente já saiu como uma pessoa santa, eu acho que ele colocou essa questão do moralismo já para distinguir isso, né, da nossa busca pela santidade, que vai ser uma busca constante, uma luta contra o pecado constante, mas que tem essa questão do moralismo, que a gente pode se achar completamente santo e que não teremos mais que corrigir em nada. Então, eu achei bem interessante essa colocação dele, e para mim, assim, também está sendo muito bom, né? A leitura e a participação no grupo. É sempre bom a gente continuar, né, a nossa caminhada, assim, na nossa busca por conhecimento para, né, tá melhor no nosso servir a Deus. Então é isso. Amém. E é verdade, o autor ele fala sobre moralismo e às vezes o que pode acontecer neste clube de leitura, lendo esse livro, a gente aprendendo sobre isso, e pode ser que alguém, ao ouvir falar, mas atraso é pecado, ele vai te julgar como um moralista, né? Como uma pessoa que tem regras e regras que inventaram, mas não, a gente não está aqui para criar regras, para criar normas, a gente está aqui para observá-las e após entender que isso é uma afronta a Deus, aos nossos irmãos, a gente combater isso, né? Primeiro em nós e também levar essa mensagem. Então, muito boa a sua observação também, Rebeca. Pessoal, eu acho que é isso, não tem mais nenhuma mãozinha levantada, então acho que nós podemos encerrar. Isaac, quer falar alguma coisa? Não, só dizer que
Se eu falei não e começo a falar, é porque eu tenho alguma coisa para falar, né? Tenho. Tá sendo muito proveitoso esse ambiente, esse momento, muito. Fico feliz por ter cada uma das pessoas que estão aqui conosco, aquelas que já saíram por motivo de força maior, por algum trabalho que vai ter agora à noite, aquelas que não conseguiram estar aqui, por ser um dia complicado, mas a vocês que continuam aqui, estou muito feliz em participar desse momento, um momento de crescimento espiritual, e eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. Foi um projeto que veio do coração de Deus, eu tenho certeza, para nossas vidas, e que haverão muitos frutos em nome de Jesus. Amém, eu creio. Mateus? Também vou agradecer o tempo de todo mundo que ficou. Quem voltar no próximo encontro, eu vou contar uma historinha que o Vinícius já fez a gente chegar 3 horas antes pro aniversário, tá? O Vinícius é inglês. O Vinícius não é brasileiro, não tem jeitinho. O Vinícius é inglês. Ele vai chegar 3 horas antes. Esse é o tipo. Obrigado a cada um, todo mundo. Até quem está em Portugal, brasileiro que está em Portugal sabe quando tem que trabalhar, viver, mas não dorme, né? É quase isso. Imagina, tem que achar uma brecha para falar com Deus ainda. Então, É verdade, viu? a gente não procurar dar desculpa porque eu precisei, porque eu não consegui, mas buscar o Senhor com o tempo que a gente tiver e conseguir, viu? Deus abençoe vocês. Amém, amém. Eu não lembro dessa história não, viu, Matheus? Depois até eu quero Não lembro. Camila, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Sim, olá, paz do Senhor a todos. Então, eu estava aqui pensando se eu falava, não falava, e aí eu pensei, não, vou falar, vou contribuir aquilo que eu já aprendi, aquilo que já tem sido uma reflexão para mim. Ontem ali, ouvindo o áudio do Isaac e tal, que ele trouxe aquela reflexão para nós, eu parei, comecei a meditar e tal, e refletindo, sabe, algo que vem no meu coração é que Deus, ele é um Deus de ordem, né? E pensando na questão do atraso, ele traz uma desordem, né, para nossa vida e que acaba refletindo na vida das outras pessoas também. E por Deus ser o Deus de ordem, a gente refletindo também o pecado, ele vai trazer uma desordem, né? E a gente pensa no pecado muitas vezes como já citaram, né, como algo mais não pensa muitas vezes nesses outros tipos de pecados, né, que a gente pode estar cometendo. E o pecado nos afasta de Deus, e então é uma reflexão para a gente estar aí a cada dia mais aprendendo. Amém, amém. Deus é um Deus de ordem, né? De organização, de ordem e prudência. Então, a gente precisa aprender um pouco também. Leila, pode comentar para a gente já finalizar. Boa noite, a paz de todo mundo. Eu não ia falar, não. Na verdade, eu tô sentindo para falar, mas a minha vergonha tá tanta, tá? Que eu não. Minha mão tá até suando, como se eu tivesse, né, pessoalmente falando com vocês. Mas deixa eu contar uma experiência que eu tive ontem. Tipo assim, eu gosto de fazer o meu devocional à noite, né? Porque à noite, para mim, eu sinto que eu posso ficar mais a sós, eu tenho liberdade total com Deus. Aí, ontem à noite, eu falei assim. Eu vou começar, eu entrei também num grupo que a gente está lendo Atos. Aí eu falei assim, eu vou ler à noite, aí tá, eu tô mexendo no telefone. Aí tá passando a hora, eu tô mexendo no telefone. Eu tô assim, eu tenho que ler. Aí deu 11h25, mais ou menos, tá. Tá, agora eu vou ler, né? Porque é para ler um dia, não no outro, né? Um capítulo por dia. Aí eu fui. E aí eu peguei meu caderno, minha Bíblia e fui ler o Atos 2. Eu lendo, comecei 11h30, fui terminar 1h30 da manhã. Porque Deus queria falar comigo, sabe? E essa experiência me pegou tanto que hoje eu falei assim, hoje eu vou acordar, vou fazer meu devocional de manhã. O que aconteceu? Fui lavar roupa, fui fazer outros trem. E não consegui manter o horário. Mas à noite eu sempre faço. Então, tipo assim, de manhã para mim é muito difícil fazer. Em questão de atraso, esses negócios. Aí eu falando, né, com Deus, assim, Senhor, como é que eu posso fazer? De manhã eu tento várias vezes, mas eu não consigo. Então, o meu momento é à noite. Aí, sobre esses negócios, sobre o atraso do livro, eu ainda não tenho o livro, mas
o tanto que a gente já aprendeu, já me edificou um tanto, sabe? Que já me mostrou, Deus já falou comigo, já me mostrou tanta coisa, e nessa forma de vocês, Deus ter criado esse projeto no coração de vocês, para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos e receber dele esse conteúdo, é tão edificante e crescente, né? Crescente assim na vida da gente, que a gente acaba se conectando mais com Deus e sendo mais irmãos em Cristo, né? Em comunhão e tal. E era só isso mesmo. Senão eu vou falar bastante. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, imagina. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Eu estou assim, eu queria compartilhar, mostrar para vocês o tanto que eu estou feliz de ter vocês aqui. Estou até emocionado de ouvir vocês, de ouvir os depoimentos, os comentários. E eu sei que Deus tem algo muito, muito maior para nós, para todos nós nesse projeto. Então, é só meu sentimento de gratidão. Obrigado a todos vocês que estão aqui, que acompanharam, que estão acompanhando. É só o começo, nosso primeiro encontro online. Vamos ter aí pelo menos uns 11, está garantido aí. Então, Deus abençoe a todos. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, Isaac. Obrigado, Matheus, porque vocês contribuíram, e não só aqui, mas contribuem muito na minha vida. Deus abençoe a todos. E até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Fique com Deus. Abraço. Abraço. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Ih, não sei nem sair daqui.